Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Dicas de Protocolo. Aqui a gente mostra para você como interpretar as principais variáveis de um relatório de avaliação física. Então, se você tem um relatório que trata de resultados de ergospirometria, ventilometria, salto vertical, velocidade, força, potência, e quiser saber minimamente se esses resultados eles estão coerentes ou não, então fica aí, isso aqui é para você. Sou Alex Oliveira, profissional de educação física, especialista no desenvolvimento de sistemas para medida de performance esportiva. Hoje a gente vai estar conversando aqui com o professor doutor Ivan Pissarro. Tá? O Ivan é biomédico, né? Depois me corrige aí, Ivan. É biomédico, né? Trabalhou muito tempo na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Participou de trabalhou em vários clubes de futebol aí dentro da área de fisiologia do exercício. Como que eu conheci o Ivan? O Ivan ele tem uma participação muito grande em todo o meu desenvolvimento profissional. Foi o meu primeiro professor de fisiologia do exercício mesmo, porque na época que eu me formei em educação física, a gente não tinha a disciplina específica de fisiologia do exercício. A gente tinha algumas coisas relacionadas aí a biologia, a fisiologia humana, tudo, mas fisiologia do exercício estava inserido nisso, não tinha uma coisa muito direcionada. Eu fiz um curso de especialização logo que eu me formei lá em 1990. Aí em 91, 92 eu fiz um curso de especialização aqui na Unimep em Piracicaba, onde eu tive contato pela primeira vez com a fisiologia do exercício. E quem foi meu professor foi exatamente o Ivan. Ali eu vi a primeira vez, eu vi o comportamento de uma variável, vamos chamar variável fisiológica ou física, né? Que seria a curva de ventilação. Aí a partir dessa curva de ventilação, desse comportamento ventilatório, que aí a gente pensou em algumas coisas, conversei com o Ivan, ele deu algumas dicas, né? Todo o trabalho da Cefise ele foi estruturado exatamente em cima desse ponto, dessa sacada da curva de ventilação. Mas isso é assunto para um outro vídeo, depois eu passo para vocês de maneira mais detalhada exatamente o que é como que surgiu isso, né? Bom, vamos passar a palavra agora para o meu querido, ilustre amigo, mentor, o cara da fisiologia, né? O professor Ivan. Com relação ao seu currículo aí, falei muita coisa errada aí, Ivan? Como que é? Não, claro que não. Primeiro, boa tarde para todos. Boa tarde para você, Alex, para quem estiver nos ouvindo e vendo nesse momento. Não, claro que não. A minha história é igual à história de tanta gente, né? Tá no lugar certo, na hora certa. E é verdade isso, né? Eu estava fazendo a biomedicina em Ribeirão Preto e vinha de fins de semana para São Paulo e conheci um pessoal da Escola Paulista de Medicina que jogava futebol de salão. Eles eram muito ruins e eu jogava relativamente bem futebol. E aí eles me convidaram para jogar no time deles e eu comecei a jogar futebol de salão no time deles. E logo após me formar, eu vim para a Escola Paulista de Medicina para o laboratório de patologia clínica. Fui trabalhar com patologia, fazer lâminas de fluorescência, né? Enfim. E continuava jogando futebol. Até que um dia eu fui visitar a fisiologia e o pessoal lá na fisiologia estava precisando de mais um aluno, um pós-graduando, né? Para fazer parte do grupo. E eu falei, vamos nessa, né? Vamos começar aqui na fisiologia, legal. E não existia fisiologia do exercício naquele momento. Mas o pessoal tinha essa ligação com o esporte, né? Com o futebol, principalmente. E eu fiquei por lá. E 6 meses depois a gente recebeu equipamentos, todo o grupo, né? Recebeu equipamentos financiados pela FAPESP, a esteira, enfim. A esteira da Westinghouse, uma esteira enorme, né? Gasômetros, os aparelhos de medida de consumo de oxigênio e produção de CO2 da Ambriex, e
começou-se a fisiologia do exercício lá no departamento de fisiologia da Escola Paulista, do zero, do nada, isso no finalzinho, 1978, 77, 78. Eu não sou muito bom de datas, né? Mas, enfim, foi assim que a coisa começou, lá na Escola Paulista. Logo em seguida, entrei no programa de mestrado e, por incrível que pareça, 6 meses depois, houve um concurso na escola. Um concurso para professor auxiliar de ensino. Eu prestei esse concurso e fui aprovado, entrei, né? Tinham 4 candidatos, eu fui aprovado, entrei e me tornei, em novembro, dezembro de 77, professor do Departamento de Fisiologia da Escola Paulista, estudando ainda, fazendo mestrado, né? E assim a coisa começou, lá na Escola Paulista de Medicina. Então, você vê, eu já na entrada na Escola Paulista de Medicina, vindo de Ribeirão Preto, estudante, foi o esporte que me levou para a fisiologia, né? O futebol do salão. São, Né? como você disse, né? Na hora ali, né? Tá no lugar certo, na hora certa, né? E acaba Isso. tendo essa aí. Então eu conheço o seu trabalho. Eu acho que é mais ou menos assim, porque enquanto fazia o mestrado, eu dava aula, né? Todas as noites num colégio. Dava aula de química, física, matemática, porque eu era bolsista, mas na realidade recebia muito pouco, né? E eu já estava casado, enfim, eu tinha que sustentar a minha família e eu dava essas aulas à noite, todas as noites, essas aulas malucas de química, física, biologia, aliás, que foram muito úteis na minha vida, né? Trabalhar com todas essas coisas, ensinando esses meninos aí. Antigamente nós chamávamos isso de, puxa vida, eu não, supletivo, curso supletivo. Então eu ensinava esses meninos todas essas coisas. E eu era também menino, porque eu também tinha 20 e poucos anos, né? E aí começaram a surgir algumas oportunidades em universidades. Eu fui trabalhar em Taubaté, dando aula na Faculdade de Medicina de Taubaté. O Dr. Orsini me deu uma chance lá para trabalhar. Depois eu fui trabalhar na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, com o Dr. Serra, me dando chance também para trabalhar lá. Então, enquanto fazia o mestrado, dava aula, estudando muito, né? Porque quando a gente é novo, a gente sabe muito pouco, né? Tem força de vontade, né? Para não perder o emprego e poder tê-lo. Mas isso, né? As pessoas têm que se agarrar às oportunidades e têm que aproveitar aquele momento. E eu, graças a Deus, soube aproveitá-los aí. E a vida correu. Você sabe que é interessante. Um dia eu estava tomando um café. Para quem não conhece, o Hospital São Paulo fica ali na Vila Mariana, né? Na Rua Botucatu. E na frente do Hospital São Paulo existe uma série de bares que vendem café, onde os médicos se encontram, enfim. Eu estava ali tomando um café, às 9 horas da manhã, estava indo trabalhar, estava indo dar uma aula, né? Justamente ali no prédio de anfiteatros, que é em frente ao hospital. E encontrei um médico que eu já tinha encontrado ou visto, enfim, mas não era um indivíduo do meu relacionamento, não era um amigo meu. Se chamava Delgrande, né? Um gastroenterologista, um cirurgião. Ele falou: "Oi, Ivan, como vai?" Eu: "Opa, Delgrande, tudo bem, tudo certo." Tá, conversinha. Ele falou: "Vem cá, você não é fisiologista do exercício?" Eu falei: "Sou." "Então, porque o teu cunhado, o teu Turíbio, que é professor aí na fisiologia, está trabalhando no São Paulo Futebol Clube. Você não quer fazer isso no Palmeiras?" Eu falei: "Olha, querer eu quero, todo mundo quer trabalhar no esporte, né?" O Turíbio teve essa oportunidade. Enfim, ele falou: "Então, vamos lá conversar com meu irmão, que é vice-presidente do Palmeiras." Veja bem. E eu fui contratado naquele dia e fiquei 20 anos no Palmeiras trabalhando de fisiologista. Se eu não tivesse tomando aquele cafezinho na frente do hospital, ele talvez tivesse encontrado outro fisiologista do exercício ali para convidar naquele momento. Então, essas coisas acontecem, né? Então, você foi convidado assim, por acaso, enfim, o contato, ele não me procurou, a gente se encontrou no café, quer dizer, não saiu atrás de mim. Eu estava lá e a gente se viu. E eu fiquei lá 20 anos, você vê como é que são as coisas.
Essas coisas aí, essa capilarização, né, esses encontros aí é muito, muito interessante. As principais coisas que acontecem na nossa vida é exatamente isso, né? Sem querer, né? A gente sai, cruza com alguém e acaba casando com aquela pessoa, constituindo família, É então verdade. a gente não consegue combinar essas coisas, né? Então esse acaso aqui, ele traz bastante as coisas mais importantes das nossas vidas, né? E dentro dessa área aí que você começou aqui com fisiologia, então você é um dos pioneiros em fisiologia do exercício aqui no Brasil, né? Ah, eu não sei exatamente se o seu trabalho ele foi o primeiro trabalho publicado com ergospirometria com seres humanos aqui no Brasil. É isso mesmo? Como que é? Aquele trabalho que você publicou em 80, alguma coisa assim? É verdade. A gente estava muitos anos atrasados, né? Porque o Austin publicou os primeiros trabalhos sobre o consumo de oxigênio que ele estava propondo, né? Enfim, modificando uns conceitos que não eram novos, que eram do... Porque quem fez pela primeira vez a medida de consumo de oxigênio foi o Hill, né? Tá. O Archibald Vivian Hill. Isso ah, na década de 50. Isso ficou meio que abandonado, e o Austin e a mulher dele, a Irma, né? Eles retomaram esses conceitos e fizeram aqueles trabalhos em 54, 55, enfim, e propuseram esse índice. Ou seja, os primeiros índices de VO2 surgiram aí no comecinho da década de 60. E a gente só vai fazer isso na Escola Paulista, a ergospirometria, no finalzinho dos anos 70, né? Então 79 para 80 é que a gente recebeu essa aparelhagem e foi fazer. Veja, nós éramos autodidatas, nós tínhamos equipamentos, nunca tínhamos feito absolutamente nenhum tipo de medida nesse sentido. Então, esse trabalho foi um trabalho pioneiro aqui no Brasil, mas a gente estava Sim. 30 anos atrasados, infelizmente. Né? É gozado que a ergospirometria surgiu na Escola Paulista. A ergometria, ou seja, o teste ergométrico com avaliação cardíaca, fazendo eletrocardiograma, enfim, com exercício, o primeiro que foi feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Tá. Então, até existe uma inveja do pessoal do Rio, né? Que eles que começaram. Realmente, eles começaram fazendo ergometria, não faziam ergospirometria. A ergospirometria feita mesmo foi lá na Escola Paulista. Agora, veja, nós estamos reproduzindo coisas que foram feitas há 15 anos atrás, não é? Sim. Enfim, nós estamos muito atrás. Eu digo que hoje, por exemplo, sob o ponto de vista de avaliação, o Brasil não perde muito para os outros lugares que fazem avaliação, porque os índices também não mudaram muito, não apareceu nada muito novo e especial, né? Além do que a gente tem de índice de avaliação aeróbio, o VO2 e o limiar anaeróbio, enfim, não foram substituídos por nada muito espetacular nem novo. Então, é mais ou menos o que tem para hoje, por enquanto, em termos de avaliação. Né? É, a ergospirometria ela tem uma roupagem mais bonita hoje, né? Mais prática, tudo. Só que o princípio de funcionamento, sei lá, tem 60, 70, 100 anos, sei lá. Você pegar, por exemplo, o Não Bolsa é, de né? Douglas, Não é. né? Porque o problema é o seguinte, o índice em si, quer dizer, você não tem nada novo na ergospirometria do ponto de vista de conceito. Certo. O que você tem é incorporação de tecnologia, o Sim, que é sim, maravilhoso, porque você tem muito mais facilidade de fazer as coisas e fazer com muito mais precisão. Imagine você fazer uma ergospirometria usando um gasômetro. O indivíduo respira no gasômetro e você, enquanto ele muda de carga e continua trabalhando mais 2, 3 minutos, você esvazia aquele gasômetro num analisador e prepara para uma nova coleta. Evidentemente que isso impõe um erro, né? sim. Um erro tecnológico, enfim, e uma loucura. Quer dizer, você fazer um teste de consumo de oxigênio antigamente, lá no nosso laboratório da fisiologia, lá, a gente demorava
tempo do teste, quando acabava o teste, estava todo mundo suado. Estava todo mundo cansado, porque era um trampo, né? Precisavam 4 ou 5 pessoas para fazer um teste de consumo de oxigênio, do envolvimento que era feito para você poder fazê-lo sem esse embarque de tecnologia que hoje a gente tem, que é muito mais interessante. Simples, tá? Uma crítica que eu faço, eu sempre faço para os meus estudantes, eu ensino ainda, né? Eu sou professor, né? De escola de educação física, ainda dou conceito, ainda dou aula prática, é assim, amigo, faz na mão. Eu quero ver você fazer na mão, eu quero saber se você é capaz de fazer na mão, se você é capaz de entender o que você está fazendo, porque quando você tem a tecnologia, o cara aperta um botão, depois ele tem uma curva feita, ele às vezes não consegue interpretar a curva que está feita. Então, eu acho que é muito importante que você possa dar esse suporte e fazer com que esses indivíduos tenham esse suporte para poder aprender a interpretar teste, não é? Eu vou te dar um exemplo, é muito emblemático para você entender isso. Eu estava na escola, numa tarde, e bate na minha porta uma pós-graduanda, que eu não vou falar o nome, porque não vale a pena, né? E ela entrou com o resultado de consumo de oxigênio de uma equipe de futebol de salão. E falou, doutor, só assino o laudo aqui, porque só está o senhor hoje e tal, e eu precisava entregar esse laudo. Aí eu peguei, vou dar uma olhada no laudo antes de assinar, né? Quando eu olhei o laudo, você tinha lá jogador profissional de futebol de salão, de time consagrado, com 40 de VO2, com 39 de VO2. Eu falei, minha filha, o problema é o seguinte, tem alguma coisa errada, esses caras não podem ter esse valor de sedentário, e sedentário é muito ruim. Para um jogador de futebol isso é absolutamente impossível. Então, o que demonstra isso? Você vai fazer de novo, vai conversar com o técnico, fala que não foi bom, vai rever esses resultados, porque não tem condição. Esses resultados não estão corretos. Então, o indivíduo, ele está ali, ele sabe fazer o teste, mas ele não tem o conceito. Então, ele não sabe interpretar aquilo e é soltando um laudo completamente absurdo, né? Então, primeiro é assim, tem que saber o laudo, tem o equipamento que te facilita a vida, né? Te permite tomar um cafezinho durante uma avaliação, você tem que ter o conceito claro, né? Na sua cabeça. Esse é o principal, né? Então, esse canal que a gente está inaugurando aqui agora, começando, é mais ou menos em cima desse conceito. Você falou assim do gasômetro, aí tem um pessoal assistindo, mas a maioria não tem ideia do que é um gasômetro, né? O gasômetro, inclusive, quando eu fiz essa especialização, aí teve o teste prático, né? Você aplicou lá. E eu que fui, precisa do cobaia aí, né? Quem que é o cobaia? Eu que fui, né? Com o meu VO2 incrível, o resultado lá de 36, né? Que aí eu fiz era Monarquezinha, né? Que a gente chama de Monarquezinha, mas é um senhor de um cicloergômetro, né? Quem conhece sabe o valor que tem esse cicloergômetro. Você tem um dos melhores que existe, né? Você tem muitos cicloergômetros aí modernos, cheios de história, mas que não chegam aos pés de um cicloergômetro Monarch. Não tem comparação. Continua sendo um dos melhores do mundo. Não tenha dúvida disso. Assim, com relação à precisão, praticidade e durabilidade, é um senhor de equipamento. Aí eu fiz no gasômetro, né? Tem até a válvula, né? Esse tipo de válvula aqui que usava. Triple J lá. Tem a válvula, colocava a mangueira. Aí eu fiz lá na Monarch. Não cheguei nem a 150 watts, né? Acho que com 125 eu já arreguei, né? Aí como que era o teste? Você tinha um gasômetro, aquele negócio gigante ali, que você respirava e tal. Aí alguém lá, cada 1 minuto ou 2, esvaziava, media lá qual que foi o volume e ia traçando, pondo na tabela, né? E aí pegava acho que a bolsa de Douglas, se não me engano, que usava ali, né? Pegava uma amostra daquele ar, levava para uma outra sala, fazia a análise que tinha que fazer, e aí você tinha o VO2 estágio a estágio. Então, ao final do estágio, fazia essa coleta e estágio a estágio ia lá. Aí, chegando no final do teste ali, sei lá, 125, 150 watts, né? Aí já não deu mais, acabou o teste, adivinha, né? A perninha para cima, deita na maca ali e fica, né? Porque aí o VO2 deve ter dado uns 36, 35, alguma coisa assim, né? Porque
não fazia nada, né? Perninha seca ali, não tinha muita condição, mas foi a partir dali que eu entrei para essa área aí de fisiologia, de avaliação, de legal. Então, é dali que vem esse conceito, de que realmente a gente precisa entender o princípio de funcionamento das coisas, porque senão a gente não consegue avaliar, não consegue interpretar, não consegue... Se você chegou num ponto, você bate o olho num relatório, o exemplo que você colocou. Ah, opa, isso aqui tem algum... Você não sabe exatamente o que é, mas tem alguma coisa de errado aqui. Tá? Aí vai atrás. Né? Então, um bom avaliador, ele precisa ter esse nível de conhecimento. Você né? sabe, desculpe te Bom, interromper, você sabe que eu estava numa aula há uns 2 meses atrás, antes dessa coronavírus, enfim, de toda essa coisa de estar em casa, na Associação Brasileira de Nutrologia, né, a BRN, né? E eu estava falando, enfim, e aí eu estava falando que era muito difícil, que é muito difícil medir o limiar anaeróbio, principalmente verificar o limiar 1 e o limiar 2, a distância entre os dois. Então, a moça levantou a mão e falou, não, professor, é extremamente simples, é fácil. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Aí eu falei para ela, tá bom, você não tem nenhuma dificuldade. Onde você trabalha? Ela falou, eu trabalho no Einstein. Que equipamento você tem? Aí eu tenho tal equipamento. Eu falei, bom, então a sua dificuldade vai ser muito menor. Né? Então, é essa coisa, você pressupõe que todo mundo trabalha no Einstein e tem um equipamento de ponta, e não é verdade. Né? Tem o cara que trabalha, enfim, num lugar mais humilde, que não tem acesso a essa alta tecnologia. Então, se o indivíduo não tem acesso à alta tecnologia, como eu falei para a aluna, eu falei, então, se você tem acesso, está tudo certo. Se você não tem acesso, você tem que saber o conceito. Né? Você tem que saber muito bem o conceito para poder utilizá-lo dentro das suas possibilidades técnicas. Só isso, né? não, mas e mesmo tendo esse equipamento, se de repente uma calibração mal feita ali, aí vai te dar um resultado ali. Se você não tiver o conceito, vai passar batido. Né? Se você não tiver o conceito da própria calibração do equipamento, né? Porque na época você fazia lá você tinha lá a mistura de gás, né? Hoje você tem os equipamentos que faz autocalibração, faz não sei o que tal, não sei exatamente o princípio, né? Mas você tinha lá o cilindro, né, com o CO2, O2, a mistura já conhecida. Isso. Você colocava no equipamento, aqui, esse valor que ele está lendo corresponde a isso. Tá? Então você fazia essa calibração, tudo. Então... Isso, a gente comprava uns cilindros da White Martins com CO2 e com oxigênio já programado, né? Então a gente sempre tinha 2 pontos de leitura, né? A gente tinha um ponto que era o ar atmosférico, né? Então você conhece o CO2 e o oxigênio do ar atmosférico, e os dos cilindros. Então você tinha sempre 2 pontos de oxigênio e 2 pontos de CO2 para fazer a correção, enfim, do aparelho, né? Sim, o conceito em si, ele não é tão complicado, né? Lógico, a gente tem que entender o conceito, né? Fazer as medidas às vezes é um pouco mais complicado. Agora, se a gente tem equipamento já mais sofisticado, né? Ele faz praticamente sozinho. O problema de fazer o sozinho é que você realmente tem que saber se aquele resultado vai bater ou não, né? Então são coisas muito simples, mas que a tecnologia resolveu, não é? Alguns problemas que, por exemplo, a variação de frequência cardíaca e a carga de trabalho. Essa história é velha, né? Todo mundo que trabalha com atividade física sabe dessa relação direta, né? Agora, como é que você ia fazer? Qual é a referência que você ia usar de frequência cardíaca se um indivíduo não tivesse inventado o polar? Sim. Né? Porque eu me lembro que a era, primeira vez que a gente teve lá no American College of Sports Medicine, lá um congresso eu me lembro que foi até em Orlando, isso há 20, 30 anos atrás, o polar lá, aquele mais sem vergonha, que tinha fita e ficava pulsando, aparecendo um coraçãozinho, aquele polar custava $1.800. Né? Agora, a utilização desses equipamentos, hoje você tem lá um GPS, enfim, aparelhos extremamente sofisticados, vieram resolver o problema de você marcar carga e poder trabalhar onde você quiser, usando a frequência cardíaca. Sim. Então, é a incorporação
da tecnologia no teu trabalho diário, né? Cê, Que vem ajudar, né? Sim, é uma praticidade, fica muito prático, né, para a gente tá utilizando. Você trabalhou bastante tempo com Engage também, né? Você tem vários trabalhos assim, que você orientou, que publicou É verdade. com relação ao É verdade, Engage, né? porque o Engage foi uma coisa muito engraçada. Quando a gente teve contato com o Engage, o, o Baror estava aqui em São Paulo. Tá. Ele estava fazendo, por acaso, né? Ele estava fazendo algumas palestras no Hospital Albert Einstein. O Baror era, enfim, da religião, né? E ele era israelita, né? E ele estava lá no Albert Einstein mostrando algumas coisas. E ele era um pediatra bem conceituado também. E nós fomos buscar o Baror lá. O Turíbio, o Antônio Carlos, a Adriana, fizemos mais ou menos uma caça ao Baror no Albert Einstein. Levamos ele para jantar, eu me lembro, numa churrascaria aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Na Zona Sul de São Paulo. Ele ficou, nossa, maravilhado com a comida e tal. E 2 dias depois ele estava fazendo uma demonstração do teste de Wingate lá na Escola Paulista, no Departamento de Fisiologia. Eu fui cobaia do Wingate várias vezes, quase morri fazendo aquele diabo daquele teste várias vezes, né? E a gente começou a usar o Wingate. Usamos durante muito tempo, né? E era muito difícil fazer o Wingate, né? Era muito difícil porque a gente tinha aquela bicicleta Monarch com atletas, aquela carga que é possível na Monarch é muito ruim, né? Sim. Não dá, né? Fica muito abaixo, aquém da necessidade de carga para você poder fazer o teste. Então, várias adaptações, o pessoal da engenharia biomédica ajudava a fazer, colocar mais peso, enfim. Hoje em dia está mais fácil, né? Você vê a bicicleta que você constrói aí é uma bicicleta correta para fazer o engate, quer dizer, o indivíduo não tem nenhum tipo de sofrimento para colocar carga. Para colocar a carga, né? Oi? Para colocar a carga, não tem sofrimento. Não tem, porque é verdade. Então, mas quando você tem um equipamento que te dá todas enfim, as variações de rotação, enfim, de velocidade de teste, tudo que você precisa, fica muito mais fácil. Naquela época, lá na raça, contava na mão, né? Sim, sim. Quantas vezes o pedal virou durante os 30 segundos, isso era feito de 5 em 5, ficar gritando para alguém anotar. Era uma loucura, mas a gente fazia, enfim. Durante muitos anos, o Wingate na Escola Paulista de Medicina foi feito dessa forma, contando 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10 e tal, na raça, com cronômetro e ponto final, né? Esse contando aí que o Ivan está falando, é contando o número de pedalada. O cara estava pedalando, o sujeito ficava ali, 1, 2, 3, 4, um outro ficava anotando o número terminado os 30 segundos, aí fazia lá a diferença de um para o outro, era na mão mesmo, literalmente. Sem contar que a Monarch, ela não foi, essa bicicleta não foi, esse ciclo, né? Não foi feito para o Wingate, depois fez uma adaptação tal, e beleza. Mas ele não tinha estrutura, porque quantas vezes eu não fazia e quebrava o guidão. Desculpe te interromper, a Monarch com gaiola, ela apareceu acho que uns 20 anos depois. Porque chegava a quebrar guidão, porque o cara tá pedalando, fazia força, saiu o guidão, aí tinha vários inconvenientes. Só que muitos trabalhos, e a base de boa parte dos trabalhos aí com o metabolismo anaeróbio foi feito com a Monarch e desse jeito, né? Fazendo na mão, foi na mão mesmo. Inclusive tem até uma passagem minha com o Baror, que eu conheci pessoalmente também, uma vez que ele veio aqui no Celafisques. Eu acho que o professor Vitor, acho que nunca passou tanta vergonha comigo na vida. Porque a gente fez um teste ali do Wingate, né? E aí surgiu uma dúvida com relação a resultado. E aí eu comecei a meio assim que questionar, às vezes o Baror e ele me questionar, só que era em função dos resultados, por exemplo, de 5 segundos, quando você faz uma média de potência de 5 segundos, é diferente de quando você faz uma média de potência de meio segundo. Então, meio segundo, a tendência é a potência ser mais alta, né?
5 segundos, você vai ter a média daquele trecho, né? Aí tava, não, mas a potência ela não pode ser tão alta assim como a gente tinha feito o teste. Só que a gente tinha feito o teste com meio segundo, né? Com amostras de meio segundo. Então a potência vai lá em cima, depois ela cai. Na média, isso daí fica mais baixo, né? Aí a gente começou até a falar, não, mas assim, tal. Aí deu a entender, por exemplo, o professor Vitor ficou, pô, o cara tá questionando o Baror aqui, pô, negócio do Ingate, né? O Baror é o cara que inventou o teste, é o cara que fez, né? Aí depois eu fiquei até com vergonha, né? Dessa passagem aí, né? Mas Cara, para você que o Baró não ligou, porque o Baró era uma ótima pessoa, era não, absolutamente tranquilo, ele era um cara foi bem, fantástico. bem, bem tranquilo mesmo, assim, ó, ali, E né? você sabe que Mas, ele teve uma morte muito chata, né, meu? Uma acho, morte muito rápida, né? Um câncer de pâncreas assim que o levou em poucas semanas e foi uma perda muito grande para a ciência sim, sim, mundial, né? Ele era um gênio, né? é, Mostra o que ele fez no Instituto Gatorade, né? é. Ele fez o Gatorade sob o ponto de vista científico, né? E ele bolou esse teste aí para trabalhar com criança, não foi? Com criança, isso. Uma Isso pediatria, mesmo. alguma Ele, coisa assim. ele era um cardiopediatra, né? Ele trabalhava com avaliação física em criança, gostava, tinha paixão por isso, e ele montou esse teste para avaliar a criança mesmo, na pediatria. Então, é um teste que eu gosto, assim, de Wingate, né? Porque eu acho um teste muito bonito, muito plástico. Aquela curva, sobe e tal, o cara É verdade. pedalando, né? Então eu acho muito, muito legal, né? De ver, né? Aí Porque quem está você pode fazendo, tirar um monte de informações do teste, sim, né? sim, ele é uma... o surgimento, acho que, do Wingate, ele permitiu que a gente conseguisse enxergar coisas, né? Do metabolismo anaeróbio, como ele é muito rápido, né? Que a gente não conseguia ver, né? Então ele na realidade, o Wingate por si só, ele não... Ele por si só, os resultados que ele dá, talvez não seja nem o mais importante. O mais importante é que ele é um estímulo que a gente consegue medir várias coisas aplicando esse estímulo, né? De carga É verdade. interna, biomarcadores. Pô, dá pra gente fazer um monte de coisa com o estímulo do teste do Wingate, né? Independente se a potência foi isso, índice de fadiga, não sei o que e tal. Mas é um estímulo muito, muito legal, eu acho muito bonito. Só que é Aí pesado, você né? vê que aí você vê a importância, porque se você pensar bem, não existe teste substituto para o Engage, né? Tenta-se, né? Uhum. Mas não há nada que possa falar, bom, olha, esse teste vamos fazer esse porque ele é muito melhor que o Engage. Isso é bobagem, isso não existe. Essa, Você só faz outros procedimentos, outros testes, copiando o conceito do teste de sim, Wingate se você não tem equipamento, se você não tem condição de fazê-lo, né? sim. Se você não tem a bicicleta certa, o computador certo, enfim, você vai ter que fazer um outro teste indireto, medindo, usando velocidade, enfim, mas que não conseguem reproduzir o que o Engate nos dá, não. Porque o Engate, a maior crítica que o pessoal tem é que ele não tem a especificidade, vamos dizer isso, né? Ah, mas o cara vai correr no futebol, não vai pedalar, tá? Tem isso, né? Só que a gente tem que olhar isso aí com uma certa parcimônia também, né? Existem vários testes que são feitos para tentar ou diminuir essa diferença, ou então fazer uma simulação do Engate para quando a gente não tem o equipamento, porque o Engate é um teste muito potente, a gente não tem tantos equipamentos disponíveis no mercado mundial que dê para aplicar o Engate. Um cicloergômetro, por exemplo, tem que ser muito específico para o Engate, não é É qualquer verdade. bicicleta ergométrica, qualquer cicloergômetro. Inclusive, a gente tem lá o teste de Hasse e você criou um teste também para É, simular, é né? Que é foi, foi, foi pela necessidade, né? Porque, veja, quando eu fui para o Palmeiras e eu trabalhava lá no futebol profissional, a gente fazia o engate lá. A gente tinha uma bicicleta Monarch, enfim, adaptada e tal, e se fazia o engate. Quando você ia lá para a base, que eram aqueles 300, 400 moleques lá no time de base, não tinha nada lá.
Então, a gente pensou nesse teste que chama-se Pissarro Teste, né? Porque eu que pensei em fazê-lo. Ele é um teste, enfim, que não pode ser comparado com o Engage, ele não pode ser comparado com outros testes. Mas ele é um teste anaeróbio, né? Que consegue medir as mesmas coisas ou pretende medir as mesmas coisas que o teste de um Engage. E você pode fazer no campo, um indivíduo só avaliando, usando o cronômetro. Quando você usa célula fotoelétrica, eu já fiz esse teste usando as suas células fotoelétricas, ele funciona maravilhosamente também. Dá para você ter uma série de informações que são bem utilizáveis, vamos dizer assim, na prática. Eu sei que existem uns 3 ou 4 trabalhos de indivíduos que publicaram alguma coisa com o Pissarro Teste. Tem até uma tese da reabilitação neuromuscular lá da Escola Paulista, que o pessoal usou o teste lá, enfim, numa tese de mestrado. Eu sei que outra também. Mas nunca existiu essa pretensão de fazer um teste universal. Era uma coisa para ser usada lá no Palmeiras, para ser usada onde eu trabalho, enfim, e dá certo. E só precisa de uma pessoa e um cronômetro para fazer, né? Sim. Então, essa é a vantagem. E você pode fazer numa quadra, porque são 25 metros ir e vir. Então, as quadras geralmente têm um pouco mais do que 25 metros. A quadra de voleibol tem 25 metros, um pouco menos. E dá para você fazer em qualquer lugar. É só isso, né? Sem nenhuma pretensão. O importante é entender o conceito, né? Você entender o conceito do engate, você consegue transferir isso aí para salto, para corrida, para piscina. Né? O importante é entender o conceito, né? Voltando um pouquinho aqui para o mais antigamente aqui, eu trabalhei logo que eu comecei lá dentro dessa área de fisiologia, eu comecei prestando serviço aí, aprendi algumas coisas aí bastante coisa aí com vocês, né? Eventualmente com o Semaf lá, com o Turíbio, com o Lotufo, né? O finado Lotufo, o Zogaib, né? Também, porque eram os 4 aqui do futebol. Você no Palmeiras, o Turíbio no São Paulo, o Lotufo no Corinthians e o Zogaib no Santos, se eu não me engano. Era isso mesmo, né? Isso. Mais ou menos isso. Então, quando eu comecei, comecinho dos anos 90, jogador de futebol não sabia correr na esteira. Né? Você tinha que ensinar o cara, põe o pé aqui, vai fazendo isso aqui. Você tinha essa... chegava para você também lá, não sei, no Palmeiras ou outro lugar assim, o pessoal que não sabia correr, que tinha que lógico, evidente. Porque parece mentira, veja, mas... não é uma coisa muito simples, às vezes, para algumas pessoas, porque, sob o ponto de vista proprioceptivo, é tudo diferente, né? E quando você corre na esteira, quer dizer, quando você começa andando, se adapta, enfim, a coisa fica um pouco mais simples. Mas a hora que você chega em umas velocidades muito altas, é muito barulhento aquilo, né? Quer dizer, aquilo é assustador. Você pega, por exemplo, você está numa sala com 4 ou 5 que vão ser avaliados, e o primeiro começa a correr, e a hora que esse indivíduo está a 10, 12 km por hora, aquilo começa a ficar barulhento e começa a tremer o chão. O cara que está esperando fica assustado, né? Porque ele não sabe o que ele espera. Né? Imagina ainda o cara com aquela... porque na época era isso aqui, né, que usava, né, não tinha nem máscara, era bocal mesmo, né? Não tinha máscara. Bocal, o clipe nasal, aquela mangueira, né? O negócio em cima da cabeça, né, o cara ficava ali, né? Só isso aí já dava Teve uma vez que eu fui fazer uma avaliação no América de Natal, lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Aí teve acho que 1 ou 2 que os caras fugiram, os caras foram embora. Aí de medo de fazer o teste, aí o pessoal da equipe teve que ir na casa do cara lá para trazer ele porque não queria fazer não, porque estava com medo de cair na esteira, né? Então eram dificuldades que a gente tinha, né? Às vezes fazia eletrocardiograma, o cara ficava com medo de tomar choque, né? Quase chorava, ele ficava com medo de tomar choque. Lactato, então... E é muito engraçado, porque quando você faz o registro da frequência cardíaca, você vê que às vezes nos primeiros estágios do teste, uma carga muito baixa, a frequência cardíaca está lá perto de 180, né? E aí você fala, puxa vida, né? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos ele correndo, aí a frequência volta para 90 e tal, aí que o teste vai começar, né? Porque
o indivíduo está lá com uma taquicardia de medo, de paura, né? A hora que ele vê que ele não vai cair, que não vai morrer, que não vai acontecer nada, a frequência cardíaca volta a se comportar de maneira aceitável, né? Geralmente os primeiros estágios ali a gente acaba até descartando, dependendo do que vai fazer, né? É verdade. Então, Ô Ivan, você trabalhou com... boa parte da sua produção foi com animais, né? Você trabalhou com ratas, né? Rato mesmo, e trabalhou com cavalo. Ou seja, um bicho pequenininho, né? A gente tem um bicho médio no meio do caminho, que é o ser humano, né? E depois um bicho grandão, que é cavalo. A diferença fisiológica entre ser humano e esses animais, existe uma diferença grande, assim, do ponto de vista fisiológico? Não, nenhuma. Nenhuma. A fisiologia dos ratos que eu trabalhei, a rata Wistar, né? Tá certo? Enfim, e dos cavalos, tanto a fisiologia animal como a fisiologia do exercício é exatamente a mesma coisa. Aliás, não há livro de fisiologia de animal. Todos os indivíduos que trabalham com exercício animal usam os livros que a gente conhece, né? Os livros de fisiologia do exercício para humanos, porque é tudo muito semelhante, tudo muito parecido. Muda um pouco, assim, até quando vai a frequência cardíaca, muda um pouco qual é a acidose metabólica, enfim, algumas coisas mudam, mas, em essência, você pode usar os mesmos conceitos que você usa para ser humano para animais, né? Não tem nenhum tipo de problema, você tem que fazer só uma pequena adaptação aí, enfim, mas os conceitos acabam sendo os mesmos, né? O consumo de oxigênio, o limiar anaeróbio, potência, esses conceitos não mudam, eles são exatamente os mesmos. Porque uma vez eu fui ali em Itu, né? Itu, se eu não me engano, lá que você estava trabalhando com os No cavalos, Aras, né? né? No Aras ali, né? Na cudelaria lá, Rocas del Porque acho que Vol, estava você foi fazendo lá, né? teste de lactato, alguma coisa assim com os cavalos, né? Para fazer as coisas. Aí tinha a tabelinha lá, ia preenchendo com concentração de lactato e tal. Ali estava... parecia um teste com jogador de futebol mesmo, né? Foi bem Isso legal mesmo. ali que eu fui lá, né? A gente fazia o teste, o teste, aquele teste no cavalo, né? No cavalo? No cavalo, com a pista de 25 por 25, igualzinho. Só que, em vez da gente fazer o cavalo correr durante 30 segundos, a gente fazia o cavalo correr durante 1 minuto. Então, ele, em vez de correr 300 metros, ele corria 600 metros. Mas quando você vai fazer análise, dá para você ver potência, dá para você ver potência lática, dá para você fazer índice de fadiga, o lactato se comporta muito parecido com o lactato de ser humano, então é legal, dá para fazer, não tem problema. Agora, existe uma coisa que é difícil, né? Porque a gente aprende as coisas baseado em conhecimento de livro, né? Livro, artigo, tá? Geralmente esses livros eles trabalham muito com a média, né? A média populacional, a média das coisas. Só que a gente vai trabalhar com o indivíduo, né? A ciência faz isso o tempo inteiro, né? A ciência então, é média populacional. Aí, muitas vezes a gente acaba caindo do cavalo, né? Porque o indivíduo, muitas vezes, ele não assume aquela média. E se a gente for pegar um atleta de ponta, por exemplo, são indivíduos totalmente fora da média, né? Então, às vezes, a gente acaba não conseguindo, com um atleta de ponta, um atleta, uma pessoa que seja capacitada a ser um atleta olímpico, sei lá, ele tem que ter certas condições, né, muito acima da média. E como a gente tem conhecimentos baseados na média, existe dificuldade para uma avaliação mesmo disso na sua vida, assim, de pesquisa, alguma coisa você tem? Algumas vezes isso é sintomático, né? Algumas vezes você realmente tem que parar para entender um pouco melhor algum resultado, porque ele confronta aquilo que você estudou até aquele momento, confronta a média, né? E isso você faz.
Porque quando você avalia o indivíduo, a primeira coisa que você vai fazer quando acabar um teste, fala assim, ele está na média ou não está. Tá. Se ele está na média, seu problema está resolvido. Se ele não Sim. está na média, aí você vai ter que repetir o teste dele algumas vezes, você vai ter que fazer outro tipo de abordagem para poder entender o que acontece com aquele indivíduo que é diferente para aquela variável. Esse é um grande problema das pessoas. As pessoas às vezes não entendem. A ciência ela não trabalha com coisas que estão fora das médias. Ela não foi feita para isso. Eu entendo até. Então é aquela história, às vezes eu estou lá dando minha aula, enfim, conversando, o aluno fala, professor, o senhor está falando aí de dieta, de carboidrato e não sei o quê, como é que é a dieta vegana? Eu falei, não existe. Como não existe, professor? Existe vegano. Existe vegano, mas a dieta vegana não existe, ela existe aqui no comércio, na esquina da loja que vende coisa para veganismo. Mas a Organização Mundial de Saúde não vai estudar isso, né? Tem 3 veganos no mundo, então não é uma preocupação. O que ela vai estudar? A média da população. Ela vai estudar o grosso, quer dizer, ela vai estudar coisas que são representativas sob o ponto de vista, inclusive, econômico, né? Então, a ciência é assim. Então, quando você acha um indivíduo que está fora da média, que não sabe fisiologia, que não consegue dar para a gente um resultado médio, a gente fica numa enroscada, fica numa fria, e tem que resolver isso repisando, refazendo, revendo, e até você falar, não, tá certo, você é assim, e assim será, não. Tá. Uma outra coisa aqui, com relação a treinamento aeróbio, qual que é o marcador assim, que você, na sua vida, no seu trabalho, você considera que seja assim, o mais, não vou dizer assim, o mais fiel, mas talvez o mais prático, o mais fácil? Qual que é o marcador, por exemplo, para controlar a intensidade de exercício aeróbio? Olha, eu acho que é a frequência cardíaca. Continua sendo a frequência? Hã? Continua sendo a frequência cardíaca, né? Eu acho que é. É o mais fácil, é o mais confiável. Agora, o grande problema de utilizar a frequência cardíaca como marcador precede ao fato de você utilizar essa frequência cardíaca, né? É como você achou essa frequência cardíaca, né? Qual foi o determinante dessa frequência cardíaca? Quer dizer, essa frequência cardíaca é realmente aquela que representa o ponto de treinamento que você quer que o indivíduo faça? Porque acontece muitas vezes, sem crítica a ninguém, as pessoas não fazem boas avaliações e não determinam frequências cardíacas de treinamento corretas, né? Então, aí culpam a frequência cardíaca, mas a culpada não é a frequência cardíaca, a culpada é aquilo que antecedeu a você falar, olha, essa é a frequência cardíaca de treinamento. Agora, se você tem um campo que você conhece, se você tem uma pista que você conhece, se você sabe o tempo que o indivíduo demora para fazer aquela pista, enfim, você não precisa usar a frequência cardíaca e nem o equipamento. O indivíduo que está treinado, ele consegue fazer um treinamento. O indivíduo que é esportista, ele consegue manter um ritmo que você pré-estabeleça sem usar nenhum outro tipo de coisa, a não ser o seu cérebro, né? Sim, O seu sim. GPS e seu cérebro. Porque existem Agora, casos, o por duro é exemplo. treinar indivíduo destreinado, indivíduo que não está habituado a correr, enfim. E outra coisa, esquece jogo, esquece essas coisas, porque treinar aeróbio significa usar uma carga conhecida o tempo inteiro, né? Então, quando você coloca o indivíduo para fazer qualquer coisa que varia para baixo, para cima, enfim, intensidade, não funciona legal. FC. Oi? Você já orientou muitos trabalhos, né? Alguns, que é isso. Só alguns. Alguns, né? Alguns. Qual que é o principal erro assim, que você vê que aparecia assim, com mais constância assim, que chegava para você de uma coleta de dados? O que existe? Dá para você filtrar, pensar em alguma coisa assim Eu acho que uma falha? coisa interessante é assim,
quando você faz um trabalho que você faz aquela coleta de dados todo dia, a mesma coisa, todo dia, a mesma coisa, todo dia, a mesma coisa. Então, você, por exemplo, você vai lá, você tem a sua ratinha, então todo dia você tem que limpar a gaiola da rata, todo dia você tem que pesar a ração que sobrou, todo dia você tem que dar ração nova e tal. Ou seja, quando você tem uma rotina assim, a coisa mais comum de acontecer é você, por ela ser uma rotina cansativa, você esquecer coisas e não fazer direito o checklist. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas começarem a entrar no laboratório para fazer aquisição enfim, de dados, e a primeira coisa que eu falo é o seguinte: vem cá, meu, cadê o lugar onde você vai marcar esses dados todo dia? Ah, professor, essa tabela? Não tenho. Então você vai fazer uma tabela para colher esses dados sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, e tem que usar esse troço todo dia. Porque se você não usa, você esquece, você não faz do mesmo jeito, a coleta não é igual. Desde hora, né? Eu me lembro que você falou que eu trabalhei lá no Aras. Eu trabalhei lá no Aras. E aí eu cheguei, vem cá, quando você pesa o cavalo? Ah, a gente uma vez por semana pesa. Uma vez por semana, mas que horário? Ah, sei lá, a gente vai pesando. Não, peraí, então vamos fazer o seguinte, vai pesar 2 vezes por semana nesse horário, primeiro é esse cavalo, depois esse cavalo, depois esse cavalo. Todos vão ser pesados sempre no mesmo. Então, começou um com as 8, o segundo vai ser 8h30, o terceiro vai ser 9 horas. Então, esse terceiro vai ser 9 horas todo dia. E é isso, quer dizer, essa repetição, se você não tiver esse cuidado com essa coisa chata, repetitiva, porque há pessoas que falam assim, puxa vida, eu vou ser cientista. Eles não sabem o saco que é ser cientista. Quer dizer, fazer pesquisa é um troço repetitivo, cansativo, porque é sempre igual. Imagina um indivíduo. Eu me lembro na minha tese de mestrado, meu amigo, eu fiquei quase um ano fazendo exatamente a mesma coisa a semana inteira e fim de semana inteiro. Então, eu não via a hora de acabar, porque era muito, muito repetitivo, muito chato, é sempre a mesma coisa. Enfim, é isso que acontece. Às vezes você erra, você faz uma coleta sem cuidado e você erra, você esquece dados simples. Então, eu acho que assim, antes de você fazer qualquer pesquisa, antes de você fazer qualquer trabalho científico, você tem que passar muito tempo pensando o que você vai medir, como você vai medir, pronto. Essa fase do planejamento parece que não é importante, mas é absolutamente importante para que você possa fazer um trabalho de qualidade. Muito bom. Você falou do mestrado aí que você fez, né? O mestrado foi aquele trabalho de 1980 que publicou na revista lá com os jogadores de futebol? Não, foi esse mesmo. Que equipamento que vocês usaram? Mas é um pouco diferente, porque aquilo lá é só medida mesmo do consumo. No meu mestrado, a gente tentou ver a diferença que existia entre o consumo de oxigênio dos meninos do juvenil, antigamente era juvenil que chamava, e dos profissionais, né? Então, a gente fez esse contraponto, né, entre juvenil e profissional e viu que havia diferença, assim, né? De treinamento, enfim. Quer dizer, o cara vai para o time profissional, ele melhora o VO2 dele porque ele treina mais, enfim, né? Então, existia lá uma diferença causada pelo treinamento que a gente conseguia ver. Mas era uma coisa simples, extremamente simples, sem pretensão, né? Que equipamento que você usou para fazer o consumo? Todos eles foram feitos na esteira. A esteira rolante Westinghouse era um monstro de uma esteira, Westinghouse motor, Westinghouse, né? A gente aqui no Brasil achava que o Westinghouse só fazia máquina de lavar. A Westinghouse faz até turbina para avião, né? Então, era uma Westinghouse. Os gasômetros, que eram gasômetros da... Puxa vida, agora eu não vou saber a marca dos gasômetros, mas os analisadores eram 2 analisadores de O2 e CO2 da Ambriex, né? Tá. Esse daí já não é, porque eu sei que consumo tinha uma época que fazia com umas ampolas também, não tinha um negócio assim? Mas lá na Escola Paulista, durante a minha tese, a gente já fazia com gasômetro, com 2 gasômetros pequenininhos. E
E a gente nunca usou saco de Douglas, nem ampola, nem nada. Usava realmente só os gasômetros para fazer. Tá. Agora, o grande problema naquele começo é que a válvula ela não tinha suporte de cabeça. O indivíduo colocava essa válvula que está Aí aí na tua frente, que você ficava mostrou para o balançando professor. assim? Isso, Ah, balançando na boca, né? ah. E era uma coisa terrível, né? Era uma condição para um indivíduo que fazia o teste muito ruim. Ô, Ivan, já tomamos bastante seu tempo aqui. Tá bom? Você que sabe, para mim está sendo um prazer. Não, para mim, aqui, pra gente, o pessoal que está assistindo aí, tá tranquilo, Ivan. Pô, a gente ficaria aqui, ó. Falar disso aí, eu sei que você gosta, eu gosto também, o pessoal que tem interesse nisso aí, a gente. Bom, você tem. Bom, o recado que eu imagino que você queira deixar para o pessoal com relação a seguir o manual, né? Seguir o protocolo, né? Esse aí é o principal para quem vai trabalhar com coleta de dados, né? Mas você tem algum recado para o pessoal que realmente está começando agora? Porque tem muita gente fazendo doutorado, só que eles já estão no doutorado, só que ainda são novos nessa área de coleta, né? Porque é muito comum, cara, sai da graduação, entra no mestrado, doutorado. E muitas vezes não tem assim, às vezes uma prática, uma vivência assim, na área esportiva, né? Então é muito comum, né? Veja bem, eu acho que essa área da avaliação funcional, que para a gente está ligada à avaliação, né, da capacidade aeróbia e das variáveis anaeróbias, enfim, seja campo, seja dentro do laboratório, eu acho importante, primeiro, o indivíduo tem que ter uma preocupação em passar por um período de treinamento, né? Porque muitas vezes o indivíduo que vai para a universidade fazer o doutorado e o mestrado, eles fazem a tese deles, tá certo? Quer dizer, a grande preocupação é assim, olha, eu vou avaliar 10 mulheres daquele grupo, 10 mulheres daquele outro grupo. E acabou. Quer dizer, o indivíduo faz um mestrado avaliando 20 pessoas. Eu não consigo nem contar os mais de 5 mil, Imagina. 5 mil testes, né, que eu já fiz na minha vida entre VO2 e limiar anaeróbio e potência anaeróbia lática e lática. Mas tem que repetir muitas vezes, tem que saber resolver problemas, não é, que possam surgir. Então eu acho que vale a pena o indivíduo, quando começar a trabalhar com essas coisas, ter intimidade com o equipamento. As pessoas normalmente abrem uma caixa, eu já vi isso várias vezes, aliás, eu já fiz algumas vezes isso. Você abre a caixa, você pega o rádio, ou pega a televisão, você não lê uma coisa do que está escrito lá, né? Você não sabe como o teu equipamento funciona. E isso é muito ruim, quer dizer, as pessoas estão lá fazendo o teste, apertando um botão, mas não tem ideia do que é o teu equipamento, como ele funciona. E uma coisa que a gente aprende quando trabalha muito tempo no serviço público, e você acompanhou, você viveu isso há algum tempo, Alex, você tem que ser inventivo, porque a gente não tem como ter substituições, não é? Sim. Enfim, de equipamento todo o tempo. Aquele computador, se eu tenho 10 anos, ele vai continuar tendo 10 anos. Quer dizer, é difícil você ter, como nos Estados Unidos, em algum outro lugar, quebrou meu computador no laboratório, 10 minutos depois o cara está lá com um computador novo para você, né? Aqui a gente não tem isso. Então, eu sempre digo para os meninos que estão lá estudando, se formando, primeiro, façam estágios. Não interessa se você vai fazer mestrado, doutorado, faça estágio num centro, né? Num lugar que faça avaliação. Faça avaliação. Quantas avaliações os negros fazem por dia? 10, 20, 30? Fica lá 10, 15, 20 dias trabalhando de graça, aprendendo, né, a fazer avaliação, a sentir aquilo efetivamente, para você não ficar só preso àqueles conhecimentos laboratoriais lá, fim do teu mestrado e doutorado. É muito importante você ter essa coisa prática, ter essa vivência prática, um número maior de testes, ter essa intimidade com o equipamento, para poder, enfim, fazer um serviço de qualidade e com precisão. Muito bom, Ivan, muito bom mesmo.
Bom, vamos encerrar por aqui, Ivan, para não tomar muito seu tempo, tá tranquilo. Aí você já pode dar aquela descansada, porque hoje tá mais tranquilo. Ontem já foi um pouco mais conturbado, a gente tem várias coisas, porque agora com Loucura, essa coronavírus a gente tem mais trabalho do que tinha antes, tem que aprender coisa nova. é verdade, é Que verdade. nessas coisas aqui eu nunca fiz, né? Estou fazendo agora, aprendendo a mexer transmissão ao vivo aqui, joga para lá, vai aqui e tal, Tá ótimo. né? Mas Você está né? ficando especialista, né, em fazer essas entrevistas aí. É. vamos, Tá bom? vamos, vamos ver. Bom, Você então quer assim, deixar eu te um. agradeço, não é? Esse É, convite, a oportunidade. É sempre muito bom bater papo com você, estar junto com você. A gente faz algum tempo que não se vê, mas é sempre agradável estar com você, com o teu pessoal aí na tua empresa e saber do trabalho de qualidade que você faz. obrigado. Uh, Tem que orgulhar a todos nós que trabalhamos na área do esporte e da avaliação física, ok? Isso Um abraço, querido. devo muito a você, Ivan. Então, É realmente, isso. eu sou muito agradecido. Um abraço e até a Um abraço. próxima. Vamos encerrar aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado a você.